A oração feita entre as 3 horas e as 5 horas da manhã carrega um significado espiritual profundo. Este é um tempo em que tudo à nossa volta abranda, a mente se torna mais serena e o coração mais sensível à voz de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus se revelou muitas vezes na madrugada, quando os seus servos o buscavam com sinceridade. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, ainda muito escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar solitário, onde orava. Este versículo mostra-nos que a madrugada é um momento privilegiado para a intimidade com Deus. Quando escolhemos levantar-nos enquanto muitos descansam, demonstramos entrega, fé e sede pela presença do Senhor. A oração nesta hora não é apenas um hábito espiritual, mas um acto de rendição e confiança. É o tempo em que o nosso espírito se alinha mais facilmente com o de Deus, e em que o céu parece abrir-se para aqueles que o procuram com diligência. Orar neste período é declarar que dependemos totalmente do Senhor e que desejamos ouvir a sua direção para cada área da nossa vida. Depois de compreendermos a importância espiritual da madrugada, somos convidados a entrar plenamente na presença de Deus com fé e rendição. A oração neste horário não começa apenas com palavras, mas com a disposição do coração. É necessário silenciar a alma, afastar os pensamentos agitados e permitir que a paz do Senhor envolva cada parte do nosso ser. Quando respiramos fundo e acalmamos a mente, criamos espaço para que Deus fale, direcione e renove. A palavra recorda-nos, em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo não é apenas uma promessa de provisão material, mas uma afirmação de que Deus conhece cada necessidade interior, cada luta silenciosa e cada área onde precisamos de força e orientação. Por isso, ao entrarmos na sua presença, fazemos-no com a certeza de que Ele nos acolhe, nos ouve e nos recebe tal como estamos. Este é o momento em que entregamos o peso que carregamos e reconhecemos que nada se compara à paz que Deus concede àqueles que o buscam de madrugada. Quando nos aproximamos com fé, o nosso coração abre-se para receber direção, esperança e respostas que só o Senhor pode revelar. À medida que entramos na presença de Deus nesta hora sagrada, a oração deixa de ser apenas um pedido e torna-se um acto de propósito e rendição total. Orar de madrugada exige intenção. Não estamos ali por rotina, mas porque desejamos verdadeiramente alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. É neste silêncio sagrado que a nossa fé é provada e fortalecida, e que percebemos que Deus não procura palavras bonitas, mas um espírito sincero e disposto a obedecer. A Escritura orienta-nos claramente em Mateus 6:33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo revela que a oração eficaz nasce quando colocamos Deus no centro de tudo, antes dos nossos pedidos, antes das nossas preocupações, antes mesmo dos nossos planos. Quando priorizamos o reino de Deus, o nosso coração aprende a desejar aquilo que vem dele, e a nossa fé torna-se mais madura e sólida. Por isso, nesta oração entre as 3 horas e as 5 horas, apresentamo-nos diante de Deus, não apenas à procura de respostas, mas procurando conhecer o seu coração. Rendemo-nos aos seus caminhos, deixamos de lado a nossa vontade limitada e permitimos que ele molde os nossos pensamentos, sonhos e decisões. É nesta postura humilde e intencional que a madrugada se transforma num encontro profundo com o Senhor, onde a fé cresce e o propósito divino começa a ganhar forma dentro de nós. Quando nos colocamos diante de Deus com sinceridade, a luz da sua presença revela áreas da nossa vida que precisam de arrependimento e cura. Entre elas, muitas vezes, encontra-se a área financeira, onde por medo, pressa ou falta de sabedoria, tomamos decisões que não refletiram confiança plena no Senhor. Há momentos em que gastamos sem prudência
Confiamos mais nos recursos do que em Deus? Ou ignoramos princípios bíblicos que nos teriam guiado para escolhas mais equilibradas? A palavra exorta-nos em Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua colheita. Este versículo recorda-nos que a gestão financeira também é um acto espiritual. Deus não procura apenas o nosso louvor, mas a fidelidade no uso daquilo que Ele nos confia. Quando falhamos nesse compromisso, abrimos espaço para ansiedade, confusão e frustração, porque deixamos de ver o dinheiro como instrumento e começamos a tratá-lo como fonte principal de segurança. A madrugada é um momento especial para reconhecermos estas falhas com humildade e pedirmos que Deus restaure o nosso coração. Arrepender-se é admitir que precisamos ser ensinados, corrigidos e renovados. É permitir que o Senhor transforme a nossa mentalidade, removendo a escassez, o medo e o apego desnecessário. Ao confessarmos estas fraquezas, abrimos caminho para uma cura interior que nos capacita a viver com equilíbrio, generosidade e fidelidade. É deste lugar de arrependimento sincero que começa o verdadeiro rompimento financeiro, porque Deus honra o coração que se deixa moldar por Ele. Depois do arrependimento sincero, somos conduzidos a um passo igualmente essencial: entregar a Deus todas as ansiedades, medos e preocupações que pesam sobre o nosso coração. Muitas vezes, é nesta área que mais lutamos, porque tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos contas que se acumulam, responsabilidades que parecem maiores do que as nossas forças, e um futuro que, por vezes, parece incerto. Este peso torna-se emocional, espiritual e até físico, e impede-nos de experimentar a paz plena que Deus deseja conceder. O Senhor chama-nos de forma clara em Mateus 11, 28 a 29, onde Jesus declara: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta promessa é mais do que consolo, é uma direção divina. Deus não quer que vivamos sobrecarregados, mas que confiemos nele ao ponto de lhe entregar aquilo que não conseguimos suportar. Na oração da madrugada, somos convidados a abandonar o controlo e reconhecer que Deus vê mais longe do que nós. Ele conhece cada detalhe da nossa necessidade e entende o que está por trás das nossas preocupações. Ao entregarmos tudo nas suas mãos, trocamos a ansiedade pela confiança, o medo pela esperança e o desespero pela certeza de que não caminhamos sozinhos. É neste acto de entrega profunda que encontramos descanso genuíno e a força necessária para continuarmos a avançar. Depois de entregarmos a Deus as nossas ansiedades, o coração fica preparado para clamar por um rompimento financeiro verdadeiro. Não como um acto de desespero, mas como expressão de fé madura, esta passagem revela que a provisão divina não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ele é a fonte inesgotável, capaz de agir em áreas onde o nosso esforço já não alcança. Muitas vezes, o rompimento que buscamos não vem apenas de mais trabalho, mas de direções divinas, conexões inesperadas, ideias que só o Espírito Santo pode inspirar e caminhos que o próprio Deus decide abrir. Ao clamarmos por intervenção sobrenatural, reconhecemos que a nossa força é limitada, mas o poder de Deus é infinito. Declaramos que Ele é Jeová Jiré, o Deus que providencia no momento certo, da maneira certa e na medida perfeita. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece seco, Ele prepara terreno fértil. Mesmo quando não vemos sinais imediatos, Ele opera nos bastidores, alinhando circunstâncias, movendo pessoas e preparando o milagre que ainda não percebemos. O rompimento financeiro começa no coração que confia e se entrega. Por isso, na oração da madrugada, levantamos a nossa voz com fé, crendo que Deus não só pode mudar a nossa realidade, mas deseja conduzir-nos a um novo tempo de provisão, sabedoria e estabilidade.
É nesta expectativa sagrada que a madrugada se transforma no início de uma nova história. À medida que clamamos por intervenção sobrenatural, é essencial reafirmarmos uma verdade fundamental. Deus é a nossa fonte. Não o dinheiro, não o trabalho, não as oportunidades, mas o Senhor, que sustenta todas as coisas e a quem pertencem todas as riquezas. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida financeira, libertamo-nos da escravidão da preocupação e entramos numa relação saudável com os recursos que Ele nos confia. A Escritura ensina-nos claramente, em Tiago 1,17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Este versículo recorda-nos que tudo o que recebemos de bom, oportunidades, portas abertas, provisão, ideias, força para trabalhar, não nasce do acaso, mas da bondade de Deus. O dinheiro é apenas um instrumento. Nunca deve ocupar o lugar do Criador no nosso coração. Reconhecer Deus como fonte implica viver com responsabilidade, gratidão e fidelidade. Implica usar o que temos de forma íntegra, sabendo que prestamos contas ao Senhor. Implica também cultivar generosidade, porque quem confia em Deus não tem medo de semear, sabendo que Ele cuida do amanhã. Quando o nosso relacionamento com os recursos deixa de ser baseado no medo e passa a ser alicerçado na confiança, a nossa vida financeira ganha estabilidade, propósito e direção divina. Ao orarmos de madrugada, renovamos esta consciência. Não dependemos do que vemos, mas daquele que tudo pode. E, quando Deus é a fonte, nunca haverá falta, porque o seu cuidado não falha e a sua provisão chega no tempo perfeito. Quando reconhecemos Deus como a nossa verdadeira fonte, somos chamados a dar um passo ainda mais profundo. Confiar no seu tempo e no seu plano, mesmo quando não compreendemos o que Ele está a fazer. A vida apresenta-nos momentos em que os resultados parecem atrasar, as portas permanecem fechadas e o progresso não é visível. Nesses períodos, a nossa fé é provada e o nosso coração revela onde está realmente a nossa confiança. A madrugada torna-se, então, o lugar onde aprendemos a esperar com esperança e a descansar na soberania do Senhor. A promessa de Jeremias 29:11 ilumina este caminho. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta declaração divina lembra-nos que Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece o início, o meio e o fim. Ele prepara-nos, forma-nos, fortalece-nos e trabalha em áreas que muitas vezes nem percebemos enquanto oramos. O que parece demora pode ser, na verdade, um tempo de construção interior, para que possamos sustentar as bênçãos futuras. Confiar no tempo de Deus é abandonar a necessidade de controlo e aceitar que o Senhor age com sabedoria perfeita. É entender que cada não pode ser proteção, cada pausa pode ser preparação, e cada atraso pode ser alinhamento. Na oração entre as 3 horas e as 5 horas, aprendemos a caminhar não pelo que sentimos, mas pela fé naquele que nunca falha. Quando entregamos o nosso ritmo ao ritmo de Deus, a nossa alma encontra paz, a ansiedade perde força e o nosso coração firma-se na certeza de que o plano divino é sempre melhor do que o nosso. À medida que confiamos no tempo e no plano perfeito de Deus, torna-se essencial buscar sabedoria para cada decisão financeira que fazemos. A provisão não está apenas ligada ao que pedimos, mas também à forma como administramos aquilo que recebemos. Muitas dificuldades não surgem apenas da falta de recursos, mas da falta de direção. Uma escolha precipitada, uma parceria mal avaliada ou um investimento sem discernimento podem levar-nos a caminhos que Deus nunca desejou para nós. Por isso, a madrugada é o momento ideal para pedir clareza, entendimento e discernimento espiritual. A palavra ensina em Tiago 1:5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser-lhe-á dada. Esta promessa revela que Deus não apenas está disposto a ouvir o nosso clamor, mas quer guiar-nos com generosidade. Ele deseja evitar que caiamos em ciladas disfarçadas de oportunidades, em decisões motivadas pelo medo, ou em caminhos que parecem agradáveis à primeira vista, mas conduzem à frustração. Quando pedimos sabedoria divina, abrimos espaço para que o Espírito Santo ilumine cada passo, seja para avançar, esperar ou recuar. Ele mostra-nos onde investir, como gerir, quando poupar e quando agir. A sabedoria de Deus preserva-nos de perdas, protege-nos de enganos e conduz-nos à prosperidade alinhada com a sua vontade. Nesta oração entre as 3 horas e as 5 horas, reconhecemos que não queremos apenas bênçãos, mas capacidade para lidar com elas. E é esta sabedoria que transforma decisões comuns em portas para o propósito divino. Ao buscarmos sabedoria divina para as nossas decisões financeiras, é igualmente necessário clamar pela proteção espiritual do Senhor. Sempre que alguém decide alinhar a sua vida com os princípios de Deus, o inimigo tenta semear confusão, medo e dúvida. Ele procura distrair, desencorajar e paralisar, especialmente quando estamos à beira de um novo tempo de crescimento e provisão. Por isso, a oração da madrugada é também um momento para pedir que Deus cerque a nossa mente e o nosso coração com a sua proteção. A Escritura assegura-nos essa verdade em Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é uma promessa simbólica, mas um compromisso real. Deus envia proteção celestial sobre aqueles que o buscam. Ele guarda-nos de decisões impulsivas, de influências nocivas e de caminhos que parecem abençoados, mas escondem armadilhas. A proteção do Senhor age não só ao nosso redor, mas também dentro de nós, preservando-nos de pensamentos que geram ansiedade ou insegurança. Ao pedir-nos esta cobertura espiritual, declaramos que a nossa mente pertence a Deus, e não ao medo. Que o nosso coração se firma na verdade, e não na dúvida. Que caminhamos pela fé, e não pela aparência das circunstâncias. A proteção divina torna-se um escudo contra enganos financeiros, contra pressões emocionais e contra tudo o que procura desviar-nos do propósito. Na oração das 3 horas às 5 horas, reafirmamos que nenhum mal terá poder sobre aqueles que descansam nas mãos do Senhor, pois Ele guarda, conduz e sustém cada passo que damos. Depois de clamarmos por proteção espiritual, chegamos a um princípio poderoso que fortalece a fé e abre caminho para a manifestação das promessas de Deus. Declarar vitória antes de a vermos e praticar a gratidão antecipada. Quando agradecemos ao Senhor mesmo antes de recebermos a resposta, demonstramos confiança na sua palavra e no seu caráter. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma postura espiritual que declara que Deus está a agir, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. A palavra ensina-nos em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Esta instrução revela que oração eficaz não se faz apenas com pedidos, mas também com gratidão. Quando agradecemos ao Senhor no início, no meio e no fim do processo, o nosso coração é fortalecido, a ansiedade perde o seu poder e a nossa mente é inundada pela paz que só Deus pode conceder. Declarar vitória é afirmar que a provisão já está a caminho, que a porta certa já está a abrir-se e que o rompimento financeiro já começou no mundo espiritual. A gratidão antecipa o milagre e prepara-nos para recebê-lo com maturidade e humildade. Na oração entre as 3 horas e as 5 horas, proclamamos que Deus é fiel, que nenhuma promessa cai por terra e que nada pode impedir os planos que Ele determinou. Assim, cada palavra de gratidão torna-se um acto de fé que aproxima o céu da nossa realidade. À medida que concluímos esta jornada de oração na madrugada, somos chamados a reafirmar o nosso compromisso com Deus e a perseverar na fé.
sabendo que o Senhor honra aqueles que o buscam com sinceridade. Orar entre as 3 horas e as 5 horas não é apenas um ato espiritual isolado, mas um caminho contínuo de relacionamento, dependência e entrega. É neste ritmo diário que o nosso coração permanece sensível, a nossa fé se fortalece e a nossa visão se alinha com os propósitos eternos do Senhor. A palavra volta a lembrar-nos em Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este princípio é a base de tudo o que vivemos nesta oração. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele ordena a nossa vida, endireita os nossos caminhos e acrescenta tudo o que é necessário ao tempo certo. A prosperidade que buscamos não é apenas financeira, mas espiritual, emocional e pessoal. Uma vida inteira moldada pela graça e sustentada pela fidelidade divina. Ao terminarmos esta oração, renovamos a convicção de que Deus já está a agir. Mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis, confiamos que o Senhor está a preparar portas, alinhar oportunidades, restaurar áreas internas e conduzir-nos a um futuro de paz, provisão e propósito. Também escolhemos perseverar. A oração contínua transforma o coração, fortalece a fé e abre espaço para que o céu se manifeste na terra. Comprometemo-nos, portanto, a voltar à presença de Deus todos os dias, sabendo que é nela que encontramos direção, descanso e força. E avançamos com confiança, porque o futuro está nas mãos daquele que não falha, e as promessas que ele declarou sobre nós não serão impedidas. Assim, encerramos esta madrugada com fé renovada, esperança firme e a certeza de que Deus já iniciou uma nova estação sobre a nossa vida. Se esta oração falou ao seu coração e se sentiu a presença de Deus ao longo deste momento, convido-o a partilhar este vídeo com alguém que possa precisar de força, direção ou esperança. Muitas vezes, a palavra que transforma a vida de alguém chega através de um simples gesto de partilha. Deixe também o seu comentário, partilhando o que Deus ministrou ao seu espírito, ou deixando o seu pedido de oração. Terei alegria em orar por si e unir a minha fé à sua. E, se ainda não o fez, subscreva o canal para continuar a receber orações e mensagens que edificam, fortalecem e acompanham o seu caminhar diário com Deus. A sua presença aqui é importante, e juntos podemos formar uma comunidade que busca o Senhor com sinceridade e perseverança. Que Deus o abençoe abundantemente e que continue a encontrar neste espaço um lugar de fé, paz e renovação.